Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 15, verso 29. O título do capítulo: Instruções para seres humanos civilizados. Repitam, por favor. Yatha Varta Adhaya Hi Artha Yogasya Artham Na Bibhrati Anartaya Bhaveyu Sma Purtam Ishtam Tatha Asata Yatavartadayo Yarta Jogasyarta Nabibhrati Anartaya Bhave Yusma Purtam Ishtam Tatasata. Yatha, como Vartadaya, atividades tais como deveres ocupacionais ou profissionais, Ri, de certo, Artha, renda, desses deveres ocupacionais, Yogasya, do poder místico para a autorrealização, Artam, benefício, Na, não, Bibhrati, ajudam, Anartaya, sem valor, atando a pessoa a repetidos nascimentos e mortes, Bhaveyu, elas, Sma, ou melhor, elas são, Sma, em todos os tempos, Purtam Ishtam, cerimônias ritualísticas védicas, Tatha, igualmente Asata, de um não devoto materialista. A tradução é a seguinte: assim como as atividades profissionais ou os negócios lucrativos não podem ajudar ninguém a obter avanço espiritual, mas são uma fonte de enredamento material, as cerimônias ritualísticas védicas não podem beneficiar alguém que não é devoto da Suprema Personalidade de Deus. Repitam, por favor. Assim como as atividades profissionais, ou os negócios lucrativos, não podem ajudar ninguém a obter avanço espiritual, mas são uma fonte de enredamento material, as cerimônias ritualísticas védicas não podem beneficiar alguém que não é devoto da Suprema Personalidade de Deus. Significado: se alguém se torna muito rico através de suas atividades profissionais, através do comércio ou da agricultura, isto não significa que ele seja espiritualmente avançado. Ser espiritualmente avançado é uma coisa e ser materialista rico é outra bem diferente. Embora o propósito da vida consista em a pessoa tornar-se espiritualmente rica, os homens desventurosos, estando totalmente desencaminhados, vivem ocupados em tentar tornarem-se materialmente ricos. Entretanto, essas ocupações materiais não ajudam ninguém a concretizar o verdadeiro propósito da missão humana. Muito pelo contrário, as ocupações materiais levam a pessoa a sentir-se atraída por muitas superfluidades, com as quais ela corre o risco de nascer em situação degradada. Como se confirma no Bhagavad Gita, capítulo 18, Urdhvan gachanti sattvastha madhyatishtanti rajasa jaghanya guna vrittishta adogachanti tamasa. Aqueles situados no modo da bondade, aos poucos elevam-se aos planetas superiores. Aqueles que estão no modo da paixão vivem nos planetas terrestres, e aqueles no modo da ignorância descambam rumo aos mundos infernais. Especialmente nesta Kali Yuga, o avanço material significa degradação e atração a muitas imposições indesejáveis que criam uma baixa mentalidade.
Portanto, Jaganya Guna Vrittista, como estão contaminadas pelas qualidades inferiores, as pessoas levarão suas próximas vidas ou em formas animais ou em outras formas de vida degradada. O fato de alguém fazer um show de religião e preterir a consciência de Krishna talvez o torne popular aos olhos das pessoas sem inteligência, mas realmente essa exibição materialista de avanço espiritual não ajuda a viva alma. Com isso, as pessoas não deixarão de afastar-se da meta da vida. Então aqui temos um tema bem interessante para a sociedade que nós estamos, né? Porque estamos tão preocupados com a nossa sobrevivência e a nossa condição material de vida. Então esse é um tema importante para a gente avaliar o que diz o Bhagavatam, justamente num capítulo que é intitulado Instruções para os Seres Humanos Civilizados. Os seres humanos civilizados se preocupam com o avanço da sociedade, com o avanço material da sociedade, com a prosperidade. Isso já é uma característica do ser humano civilizado, que quer acumular, que quer investir, que quer fazer todo tipo de previdência, que quer garantir o seu futuro em todos os níveis. Então isso é sinal prático do avanço material e do senso de responsabilidade das pessoas atuais e que são civilizadas. Mas aqui o objetivo do texto não é dizer simplesmente que o dinheiro é ruim, que a pessoa rica é ruim. Porque se o objetivo é esse, então dizer que a pessoa pobre, automaticamente se diria que a pessoa pobre é boa, que a pessoa sem dinheiro nenhuma é boa. Então, o objetivo não é esse. O objetivo é estabelecer a supremacia de Krishna ainda, né? Podem ver que a conclusão do verso dá uma analogia, apresenta 2 exemplos e depois diz: as cerimônias ritualísticas não podem beneficiar alguém que não seja devoto da Suprema Personalidade de Deus. Então, é interessante que o ponto é tornar-se devoto da Suprema Personalidade de Deus. Quer seja muito rico, quer seja muito pobre, quer seja não tão rico assim, nem tão pobre assim. Quer seja uma pessoa que transita bem dentro do mundo materialista, tendo a sua cota de dinheiro e que vive com dignidade, que organiza a sua vida de maneira boa, perfeita, satisfatória, ou seja, aquele que está sempre em dificuldade material, que está passando aperto, passando perrengue, que está sempre enrolado dentro do mundo material. Qualquer pessoa deve se tornar um devoto de Krishna e aceitar a sua condição de vida como misericórdia do Senhor Supremo e tentar compreender a sua posição de vida e solucionar os seus problemas. Se ele tem muito dinheiro e se vê enredado no mundo material com atividades materialistas o tempo inteiro, que são atividades desfavoráveis ao avanço espiritual, ele pegue o dinheiro dele, guarde o dinheiro, aplique o dinheiro, mas não se exponha às atividades materialistas, diminua essas atividades materialistas ao mínimo possível. Se ele é muito pobre e também se expõe a atividades muito materialistas, porque os pobres também se expõem, tem gozo dos sentidos para todo mundo. Da mesma forma que tem a música que atrai o rico, que tem o ambiente elegante que atrai o rico, tem um ambiente agradável. Agora nós estamos vendo o Brasil revelando uma nova face que foi estimulada pela política, a política de busca da igualdade,
Isso foi bem interessante e surgiu de dentro do coração do Brasil, a favela, surgiu a música de favela, surgiu o baile de favela na laje. Então surgiu parte da nossa cultura. E essas pessoas não são ricas, mas também não, e por serem pobres não são espiritualistas. Elas são pobres e são materialistas. Elas são pobres e são materialistas. Elas são faveladas e são materialistas. Então, a ideia aqui, evidentemente, que não é essa. Na nossa linha, nós não temos voto de pobreza, nós não temos preconceito contra a riqueza, não temos nada disso. Nós não temos nem voto de pobreza, nem preconceito contra a riqueza. Nós simplesmente temos uma visão de mundo de que tudo pertence a Krishna. Por isso que a caridade para os pobres também não nos impressiona, também não é a meta da nossa vida, não é a meta da nossa prática. Cuidar das pessoas pobres e ver que as pessoas pobres melhorem de qualidade de vida não é a nossa meta. Isso é uma coisa secundária. A nossa meta é distribuir o conhecimento transcendental. Para distribuir esse conhecimento transcendental, nós temos criado por Prabhupada uma editora, temos a produção de livros, temos templos com as portas abertas que podem favorecer a distribuição desse conhecimento transcendental, cuidar das pessoas, cultivar, ajudar as pessoas a cultivarem a sua plantinha de Bhakti, que é plantada no coração pelo Guru e por Krishna. Então, por uma atividade assim, de parceria entre o Guru e Krishna, a pessoa recebe a semente Bhakti Lata Bija, a Bija, Bhakti Lata, dentro do coração, e a gente tem que ajudar a pessoa a aprender a cuidar dessa plantinha. Como às vezes a gente dá uma muda de planta para alguém e diz, olha, mas ela não gosta muito de sol não, põe na sombra, não ponha muita água não, porque se puser muita água vai encharcar, as raízes vão morrer, vão apodrecer e ela vai perder a capacidade de absorver água. Então põe água tal quantidade. O adubo que você deve colocar é tal. Cuidado para não colocar adubo verde, né? Vou colocar esterco de vaca verde, porque vai queimar também. Da mesma forma que a gente orienta alguém quando a gente dá uma semente, uma muda de planta, a gente também tem que estar preparado para orientar as pessoas que recebem Bhakti Lata Bija. Quando a pessoa recebe a semente de Bhakti Lata, a gente ensina como cuidar dessa semente. Quando eu fui buscar a semente dessa mangueira lá em Recife, eu plantei aqui nessa janela, no caqueiro, morava nessa casa, plantei nessa janela, num vaso e esperei brotar. E cuidava todo dia, eu punha ali para ela ficar ouvindo o sininho, as canções, a aula do Bhagavad e tudo. E ela nasceu assim, e até hoje ela escuta todos os dias. Nunca perdeu uma aula do Bhagavad aqui, né? Nem nunca perdeu nenhum programa espiritual aqui, essa mangueira. Por razões óbvias, evidentemente, né? Mas eu coloquei aqui para ela receber esse astral e cuidei da melhor maneira possível. Depois ela cresceu e ficou aí. Um dia eu disse para o empregado, lá em cima tem uma mangueira que cresceu fora do lugar, cave um buraco aqui, traga ela para plantar aqui. Eu acho que ela tinha nascido por aqui, em algum canto, uma outra mangueira. Ele veio, arrancou essa mangueira e levou lá para baixo. Quando eu cheguei aqui, que eu vi que a mangueira não estava, enlouqueci, né? Fui correndo lá embaixo, tirei de novo a mangueira para ver se salvava, eu trouxe para aqui, coloquei e salvou. Então a gente tem que cuidar dessa semente, desse broto, da trepadeira de Bhakti que nasce no coração das pessoas. E quando algum acidente, algum equívoco ocorre, a gente tem que estar pronto para cuidar. Nós temos um senso de justiça mundana, justiça material muito grande, e às vezes, em nome da justiça mundana, nós ficamos brutos, ignorantes, bravos, temos até coragem
de ofender um Vaishnava em nome da justiça mundana, quando existem muitos métodos para se fazer a justiça funcionar, para se acionar a justiça sem que se ofenda alguém. E quando parece que a única coisa é ofender alguém, melhor é renunciar e deixar que a pessoa seja cuidada pela justiça divina, porque a gente sabe que a justiça mundana é muito falha. Então, aqui nesse verso se estimula a devoção à pessoa suprema. Já é um verso já avançado no tema. O tema das instruções para os seres humanos civilizados conduz o leitor do Bhagavatam a entender que um verdadeiro ser humano civilizado aceita a supremacia de Deus, aceita a supremacia da pessoa suprema. E quando ele aceita a supremacia da pessoa suprema e se põe como um servo da pessoa suprema, ele compreende os limites do mundo material. Todos os limites do mundo material são variáveis, mas tem o limite da atividade espiritual é quando nós nos desviamos do propósito de satisfazer o Senhor Supremo. Então esse é o limite que a gente nunca deve ultrapassar. Essa é a instrução básica aqui para os seres humanos verdadeiramente civilizados. Os seres humanos supostamente civilizados se desenvolvem com essa cultura maravilhosa que nós vimos, né? Cruzar num avião um oceano inteiro, como recentemente eu fiz para ir à Índia e voltar, é muito impressionante observar quantas e quantas horas um avião com 200 pessoas dentro, num peso absurdo, consegue levantar voo e por tantas horas sem parar, sem reabastecer, com ar-condicionado ligado, com luz suficiente, com todo o conforto interno, geladeira, forno para aquecer, banheiro, descarga, tudo isso funcionando e voando e cruzando um oceano. Bom, muitos já caíram, né? Nesse percurso. Quando a gente levanta voo, a gente fica preocupado se vai cair ou vai seguir adiante. Mas, ainda assim, isso é civilização humana. Isso é civilização humana. E os materialistas ficam simplesmente presos a isso, acreditando que isso é tudo. Mas o Bhagavatam nos alerta que ser um ser humano civilizado é adotar a posição de servo da Suprema Personalidade de Deus. E aqui ele está usando de dois argumentos. O primeiro, uma coisa que ele apresenta como óbvio: assim como as atividades profissionais ou os negócios lucrativos não podem ajudar ninguém a obter avanço espiritual, ele considera isso como óbvio. O tema atividades fruitivas já foi trabalhado muito até aqui, o 7º canto do Bhagavatam, então está óbvio que as atividades fruitivas não levam a avanço espiritual. Pode levar a cortesia, a educação, a finesse, ao avanço material, mas ao avanço espiritual não leva, que está dizendo, mas são uma fonte de enredamento material, está assim, fisgando, né? Está provocando o leitor para dizer, elas nem dão avanço espiritual e ainda são fonte de enredamento, porque você fica preso lá. Atividade fruitiva traz renascimento, ciclo de nascimentos e mortes. Então, dizendo, assim como as atividades fruitivas são assim, as cerimônias ritualísticas védicas não podem beneficiar. Não adianta recorrer às cerimônias ritualísticas para se curar dos pecados e tal, porque ela não vai beneficiar definitivamente. Pode dar uma melhorazinha. Aqui não está especificando isso, mas já se sabe por outros textos. Aqui ela pode dar uma melhorazinha, ela pode tapear, quebrar um galho, mas ela não pode, de fato, beneficiar alguém que não seja um devoto. Então, o que faz uma pessoa alcançar a posição de segurança ao viver dentro deste mundo, ao aceitar a forma humana de vida, o que faz uma pessoa
realmente obter o benefício último é tornar-se um devoto da Suprema Personalidade de Deus. E qual seria este tal benefício último? O tal benefício último é chegar à hora da morte e não ter crédito nem débito dentro do mundo material. Simplesmente estar pronto para voltar ao mundo espiritual e se absorver nas atividades espirituais do serviço diretamente à Suprema Personalidade de Deus, vivendo em perfeita bem-aventurança transcendental nas atividades transcendentais dos passatempos eternos de Krishna. Esse é o objetivo último, então o benefício último. Então, aqui fica muito claro, isso está muito claro aqui. Prabhupada alerta para o risco das atividades fruitivas, o risco do convívio dentro do mundo material, o risco da inserção social exagerada, o risco de se adotar essa cultura mundana, e a gente na ISKCON a gente é estimulado com tantos festivais, com tantas possibilidades de viagens para a Índia, para outros templos, para visitar. A gente sabe, tudo que eu tenho direito, férias, 13º, tudo que eu tenho direito das minhas atividades dentro do mundo material, vou me preparar para aplicar no meu avanço espiritual. Então, se eu tenho férias, eu vou viajar para peregrinar nos lugares sagrados. Se eu tenho direito a compensar meus horários, eu vou faltar tal dia, que é Janmashtami, para estar prestando serviço no templo. Vou limpar o templo, vou varrer o templo, vou preparar para receber os visitantes, vou fazer guirlanda para a deidade, vou passar o dia cozinhando para fazer 108 preparações para a deidade e não vou trabalhar. E se a lei me permite que eu perca um dia de dinheiro, que corte no meu salário, isso não vai me prejudicar a minha estabilidade, então eu vou fazer isso também. Vou dizer ao meu chefe, olha, eu não venho, é uma coisa de ordem pessoal, pode cortar o meu dia, eu não vou receber, mas eu não vou poder vir, porque é Janmashtami, porque é Radhastami, porque é Gora Purnima, porque é Nityananda Trayodasi, porque é Nrsimha Chaturdasi, ou qualquer festival, Vyasa Puja de Prabhupada, Dia do Desaprendizado de Prabhupada. A gente tem que saber aproveitar tudo isso e não ficar aceitando o sistema como se fôssemos ignorantes, ovelhas ignorantes, ou qualquer outro tipo de gado que é levado para o matadouro do mundo material. O mundo material nos leva à ignorância, o mundo material nos leva à perda do discernimento espiritual. As atividades materialistas nos levam à perda da visão espiritual, nos leva ao medo, nos leva à confusão mental. Essa é a relação com o mundo material. Por quê? Porque o mundo material é dirigido por Maya, a ilusão material. Nós não podemos esquecer isso. E Krishna deu poder a Maya, ele não vai tirar o poder de Maya. Ele só vai ajudar a pessoa que quiser livrar-se da influência de Maya, mas ele não vai tirar o poder de Maya. Maya, mesmo quando Krishna está cuidando de alguém para sair desse mundo material, Maya ainda tem o direito de atuar nessa pessoa. E vai tentar. Não é porque a pessoa está com Krishna que Maya não vai atuar. Ela vai atuar. Mas a vantagem é que Krishna vai nos acalmar, nos acolher, não vai nos deixar perder a guerra final da vida, né? A guerra final contra Maya. Porque Maya é a energia de Krishna que controla, produz e dirige esse mundo material. Então, o texto está nos lembrando disso. O mundo material é perigoso. O mundo material tem armadilhas. O mundo material é feito para prender a entidade de vida. Ele não é feito para a liberação. Ele não é natural avançar espiritualmente. Aqueles que querem avançar espiritualmente e viverem uma vida natural estão equivocados. Avanço espiritual exige austeridade, exige deliberação, exige
deliberação definitiva, exige sacrifício, exige caridade, exige penitência. O avanço espiritual exige austeridade, deliberação, compreensão dos limites que a pessoa deve adotar para transitar dentro deste mundo material. Isso é avanço espiritual. A vida espiritual não é natural. A vida espiritual exige isso tudo. Agora, a vida material parece que não é natural. Parece que a gente tem que fazer um esforço muito grande. Mas é natural. A vida material, sim, é natural. Natural é comer, dormir, desfrutar dos sentidos e se defender. Isso é natural. Mas vida espiritual, avanço espiritual, precisa deliberação e austeridade. Esse é o tema aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Todas as glórias a Srila Prabhupada.